Olá, gente, tudo bem? A nossa aula de hoje tem como tema furry. Vamos lá para o assunto? Então, a primeira coisa que a gente pensa, o que é furry? Furry em inglês significa peludo, peluda. Outra característica do furry é ser antroposomórfico. Que nome complicado, né? Mas é a junção do humano com animais. Então, para a gente entender um pouquinho melhor o que a gente vem estudando aqui nas últimas aulas. Então, o número 1 é um ser humano e o número 5 é um animal. Então, o furry seria o número 3 e o número 4. E o número 2 seria o que a gente viu na aula passada, o nekomimi e o kemonomimi. Então, o furry ele é mais pro animal, enquanto o kemonomimi é mais pro humano. Aqui foi feita uma brincadeira, né, com o sobrenome do Nick Fury. Nick Fury, que é o personagem da Marvel que aparece, por exemplo, no filme do Homem-Aranha. Então, uma das três referências mais antigas que a gente tem de Furry é o personagem Robin Hood, da Disney, de 1972. Existem outras duas referências anteriores de furry, dos anos 60 e início dos anos 70. Porém, em 1980, numa convenção de ficção científica, que o Steve Galati, ele apresenta o Albedo Anthropomorphics. As publicações são de 1983. Ela é a primeira história em quadrinho com personagens furries. Então daqui vem o termo, a definição e a apropriação desse termo, furry. Outra história em quadrinhos é o Usagi Yojimbo, do Stan Sakai, que é um quadrinista nipo-americano. A publicação é de 1987, a história de um coelho, Miyamoto Usagi, que é um coelho Ronin. Outro importante trabalho é uma graphic novel que narra uma história de 1978, porém a publicação é de 1980 a 1991. Se chama Maus, do Art Spiegelman, que narra a história do pai dele que sobreviveu ao Holocausto. Em Maus, os alemães são representados como gatos, ratos são os judeus e os porcos são os poloneses. Outra questão do furry não é só no mangá, não é só em história e quadrinhos ou nas animações, mas a possibilidade de você se vestir do seu furry, se chama furry suit. Um personagem furry bem antigo é o Tony, o tigre. Ele surgiu em 1950. Ele é um mascote dos sucrilhos Kellogg's, o cereal matinal, né? E ele ganhou mais características furry entre os anos 70 e 80. Mas o grande auge dele é os anos 90. Em alguns jogos, a gente também tem personagens furry, como a Cuddle Team Leader do Fortnite. Enfim, então furry é uma cultura bem extensa e tem outros exemplos, mostrei só alguns aqui. Então,
O exercício de hoje, dessa semana de vocês, desta aula, desta videoaula, é produzir um personagem furry. Então, esse personagem furry, eu vou pedir que vocês façam ele na proporção de 3 cabeças. Então, aqui está passando uma sequência de imagens com personagens furry. Pode ser de qualquer animal. Podem ter rabo. Pode ser um furry mais com cara de animal. Mas eu acho que o importante desse exercício é então representar esse corpo, esse personagem, com características de animal. E a principal coisa é o rosto. Então aqui eu vou colocar exemplo para vocês de como desenhar um rosto de um animal. Um rosto, uma face, uma cara, né? E também esses animais podem ter cauda, rabo. Então, vou pôr alguns exemplos aqui. Então, este é o exercício de vocês desta videoaula. Qualquer dúvida me escrevam. Obrigado, gente. Tchau.